Olá a todas e todos, meu nome é Kênia. Nós vamos falar um pouquinho sobre agrobiodiversidade, posse da terra e conflitos socioambientais. Para a gente começar a falar de agrobiodiversidade e posse de terra e conflitos socioambientais, eu já coloquei aqui um mapa que mostra uma região muito específica. Eu trouxe um exemplo bem prático da minha atuação, que é o mapa da região do litoral norte do estado de São Paulo, no Brasil. E eu trouxe esse mapa para mostrar como que está acontecendo a divisão aqui das questões socioambientais nessa região, e isso acaba sendo um exemplo do que acontece em todo o Brasil. Unidades de conservação que se sobrepõem a áreas tradicionais e a áreas rurais produtivas também, e isso tem um lado bom e um lado ruim, né? De certa forma, acontece uma proteção desses povos e dessas comunidades que estão instaladas naquele lugar, e, ao mesmo tempo, acontece uma série de restrições para que essa produção aconteça. Quando a gente fala sobre isso, a gente tem que pensar um pouco na proteção das florestas, né? Que essas unidades de conservação, ao mesmo tempo, elas garantem uma biodiversidade ali nas áreas rurais, né? Que contemplam esses grupos populacionais produtivos. Então, aqui, por exemplo, esse é um exemplo de uma unidade de conservação de proteção integral do Parque Estadual da Serra do Papagaio, que fica no estado de Minas Gerais, no Brasil. E é uma área bem preservada, né? E, ao mesmo tempo, depois a gente vai ver que o entorno é bastante degradado. Isso é um ponto crítico, né, para a gente conversar, porque quando a gente considera áreas que merecem ser preservadas, automaticamente a gente considera que existem áreas que não merecem ser preservadas. E essas áreas, na verdade, se a gente conseguisse fazer uma gestão mais integrada das áreas produtivas e das áreas de floresta, a gente teria uma sustentabilidade ambiental muito maior do que esse modelo que a gente tem hoje de área preservada e área não preservada. Essas duas fotos aqui são lá na mesma região, né, dessa floresta aí que eu mostrei, e a gente já vê uma outra paisagem muito diferente daquela anterior, né? Inclusive com um bosque de pinos aqui bastante pobre, né? Empobrecido em relação à biodiversidade e à qualidade ambiental também. E do lado de cá, áreas que não são muito bem projetadas para que a sustentabilidade ambiental permaneça também. Né? A gente vê que acontece uma ocupação aqui com vielas, né? Tem pouca proteção do solo, o escoamento de água nem sempre ele é bem direcionado, né, aqui nessas regiões. Então, só para dar um exemplo aqui de como que na mesma área a gente pode ter vários ambientes diferentes. Então, quando a gente fala de agrobiodiversidade, a gente pensa muito na produção agrícola em geral, né? Mas acontece que a agrobiodiversidade ela é muito maior e muito mais ampla do que a produção agrícola, né? Então, aqui eu coloquei algumas imagens para mostrar um pouco da produção em pomares ou quintais produtivos, como, por exemplo, aqui à esquerda, o caso do cambuci, a fruta-pão, o manacubio aqui embaixo, que são frutas amazônicas que foram trazidas para a Mata Atlântica, que é essa região onde eu estou falando mais aqui, né, que é onde eu atuo mais. Pupunha aqui também é uma espécie amazônica e que também está sendo bastante utilizada nas regiões mais
para baixo, né, da região amazônica, como grande aliada, né, na segurança alimentar dos povos. E várias outras espécies crioulas, aqui também aparece aqui, eu coloquei aqui do lado um exemplo de um meliponário, né, com abelhas nativas, para não ficar só ali na parte da vegetação, mas que também ela faz parte da nossa agrobiodiversidade, né? Quando eu falo de agrobiodiversidade, eu gosto bastante de falar também da sociobiodiversidade, porque, por fim, quem garante a agrobiodiversidade são as comunidades, né, que se utilizam dessas espécies e desses alimentos, né? Então, uma frase que eu gosto bastante que espécie que não é utilizada, ela entra em extinção. E a gente, ser humano, tem esse poder, né, de dar mais atenção àquilo que está sendo útil para a gente e, né, de qualquer forma, isso é uma coisa interessante de se pensar quando a gente pensa em agrobiodiversidade, né, nesse fortalecimento da sociobiodiversidade como uma estratégia de fortalecimento da própria agrobiodiversidade. Quando a gente fala de agrobiodiversidade, eu gosto muito de falar de descolonização agrícola e alimentar, porque desde que o Brasil foi invadido pelos europeus, a gente vem a gente vem pensando muito a alimentação e a produção agrícola do ponto de vista do colonizador, né? Então, as nossas maiores produções, elas são todas voltadas para os interesses de certa forma, dos colonizadores, né? Então, basta a gente pensar nos maiores índices de exportação do Brasil. A gente tem grandes áreas, né, ligadas ao agronegócio, com enormes produções de soja, trigo, por exemplo, e outros alimentos colonizados também, que chegaram junto com as invasões, e a gente muito pouco pensa na nossa biodiversidade, né? Então, eu trouxe aqui 2 exemplos da nossa biodiversidade nativa, que são grandes aliados também na nossa segurança alimentar, que é o cambuci aqui, que é uma fruta nativa maravilhosa que a gente tem aqui na Mata Atlântica, é gostosa também e pode ser muito utilizada na nossa alimentação amplamente. É uma espécie que se desenvolve muito bem. As 2 espécies são espécies que se desenvolvem muito bem, necessitam de pouco cuidado e são nossas, né? São nativas. Coloquei aqui também, mais uma vez, o mel de abelhas nativas, né? Que nós temos grandes problemas em todo o mundo relacionado à polinização e à invasão e a destruição de polinizadores nossos por abelhas europeias e abelhas africanizadas e outras espécies também que chegam aqui e acabam se tornando espécies invasoras. Então, aqui, só para a gente ter uma ideia, ó, a gente tem essas abelhinhas aqui, que são a jataí, uma espécie nativa do Brasil, que dá um mel maravilhoso, medicinal, muito saboroso, com várias, né, nuances de sabores. E aqui do lado direito, coloquei um exemplo do mel maturado de uruçu amarela, que é produzido especialmente pelos Guarani do Espírito Santo e que já está chegando, graças a certos arranjos produtivos que estão acontecendo lá, estão chegando já como uma possibilidade alimentar para vários lugares no Brasil e no mundo. Quando a gente fala de agrobiodiversidade, a gente tem que falar um pouquinho de sistemas de produção também. Então, assim, alguns exemplos de sistemas de produção que a gente tem e que não são muito lembrados quando a gente pensa em sistema de produção, a gente pensa em monocultura e a gente pensa, assim, às vezes em hortas, né, monotemáticas. Mas aqui, ó, 3 ilustrações aqui de formas de produção. Do lado esquerdo, uma roça tradicional caiçara do sertão do Batumirim, que fica aqui no litoral. Eles retiram a vegetação nesse pedaço, plantam mandioca consorciada, a mandioca geralmente é o carro-chefe, né, que é um alimento tradicional dos nossos povos,
do Brasil inteirinho, né, e de outras regiões também aqui da América do Sul. E eles fazem a retirada, plantam mandioca consorciada com milho, feijão e outras espécies, deixam algumas espécies emblemáticas, como a palmeira jussara, que está ali no meio, por exemplo, que é também alimento tradicional, por causa do palmito e que está sendo muito utilizado agora por causa da polpa, assim como o açaí do norte do país. E plantam também banana, né? Várias espécies que são espécies de resistência, né? São espécies que sobrevivem bastante e que alimentam muito. Depois de um tempo, essas comunidades abandonam essas áreas para que a vegetação volte, e em 3 a 5 anos, mais ou menos, nós temos de novo uma florestinha bem forte se estabelecendo ali de novo. Então, esse ciclo, essa dinâmica é bastante sustentável. Essas áreas são áreas pequenas, geralmente no máximo até 1 hectare, e que garantem não só a produção para a subsistência das comunidades locais. Aqui no meio, a grande variedade agrobiodiversa de uma produtora urbana do município de Ubatuba, que abastece também vários municípios ali em volta. Então, a gente tem aqui a Edna, né, uma parceira nossa aqui na produção, e a quantidade de produtos que a Edna tem aqui na banca dela ilustra bastante, né, o potencial de produção dessas comunidades periféricas também nas regiões. Do lado direito, eu coloquei um exemplo de pesca artesanal, que devido à asfixia ambiental tem sido muito dificultada, né? Quando eu falo em asfixia ambiental, eu falo na rigidez das normativas ambientais, né? Que muitas vezes não levam em consideração a condição de vida dessas populações. Aqui nessa região que eu estou mostrando, prevalecem as comunidades caiçaras, que são comunidades tradicionais pescadoras de toda a costa, de uma parte grande da costa aqui do sudeste e do sul do Brasil. E essa área, se vocês prestarem atenção, dá para ver que, assim, tem uma degradação ambiental séria, porque como não tem um incentivo da pesca artesanal, então as pessoas acabam achando os seus jeitos, porque sobrevivem dessa pesca não só para seu próprio alimento, mas também para a venda, né? E acabam tendo que dar um jeito de se estabelecer ali nos rios, especialmente nos mangues, né? Para continuar fazendo a pesca. Mais 2 exemplos aqui de sistemas de produção. Do lado esquerdo, uma horta urbana, ali da Edna, que eu mostrei anteriormente, e do lado direito, um pequeno sistema agroflorestal urbano que foi instalado pelos alunos de uma escola técnica no litoral também. Esse sistema é um exemplo muito interessante, assim, da rápida produtividade de sistemas agroflorestais, porque é uma área muito pequena, urbana, dentro de uma escola, e que foi implantada há menos de um ano atrás, né? Essa foto aqui tinha 6 meses de implantação, isso que dá para ver aqui é o quebra-vento, né, que foi feito com margaridão, e do lado de trás desse quebra-vento tem uma quantidade muito grande de espécies alimentícias e outras também, né, espécies que auxiliam no processo ali do sistema agroflorestal. E da última vez que a gente esteve lá, a gente coletou mais de 50 garrafas PET com sementes de espécies variadas alimentares. Então, só para dar um exemplo dessa potência que são os sistemas agroflorestais. Então, aqui no primeiro plano, a gente tem a vegetação preservada do Parque Estadual da Serra da Cantareira, que fica na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é a maior cidade do país, né? Uma cidade muito, muito grande, com contando as cidades em volta, né, que estão ali conurbadas com a metrópole, tem cerca de 20 milhões de habitantes, é uma cidade muito, muito grande. E a gente vê que essa parte preservada da unidade de conservação e São Paulo ao fundo, né,
com um ambiente que é um ambiente geralmente muito degradado, muito poluído, com crises hídricas cíclicas e com uma qualidade ambiental muito baixa, o que acaba gerando uma qualidade de vida também muito baixa. Então, quando a gente fala de conflito socioambiental, a gente pode pensar em muitas situações, né? Eu acho que essa situação é uma situação muito emblemática do tipo de conflitos socioambientais que a gente tem nas diversas cidades, especialmente as maiores cidades do mundo, né? Quando a gente fala de conflito socioambiental, fala de agrobiodiversidade, a gente tem que falar um pouco de agroecologia, né? E que a agroecologia é uma forma de enxergar a produção muito mais sustentável, muito mais interessante e muito mais interessante, tanto do ponto de vista humano quanto do ponto de vista ambiental, que aumenta bastante as nossas chances de garantir alguma sobrevivência futura para a nossa espécie e para as espécies, todas as outras espécies, né, que compartilham com a gente a vida nessa terra. Então, eu gosto sempre de dar uma lembrada, assim, nessa... que a agroecologia é o que a gente pode fortalecer quando a gente quer pensar em fortalecer a agrobiodiversidade e a sociobiodiversidade e fortalecer um ambiente mais sustentável. Para falar de conflitos socioambientais, eu trouxe aqui essa imagem que, para mim, é uma imagem muito emblemática também, que é uma roça caiçara de mandioca em meio à vegetação de uma unidade de conservação muito preservada. O que acontece? Essas pessoas que estavam aqui nesse dia, a gente estava fazendo uma demarcação dessa roça para fins de regularização ambiental, e essas pessoas aqui, elas acabam abandonando as suas terras devido a, tanto nessa região, nesse caso, né, devido tanto à asfixia ambiental e à rigidez das leis ambientais, quanto à especulação imobiliária muito grande que tem na região, que acaba fazendo com que as pessoas vendam seus lotes de forma irregular, que aconteça um parcelamento muito irregular do solo e que essas áreas, que são áreas de comunidades tradicionais, de produção, tradicionalmente, né, de produção agrícola, especialmente, e extrativismo sustentável, extrativismo florestal, que elas acabem virando áreas de veraneio ou de pousadas, hotéis, resorts, etc. Contrastando com aquele primeiro mapa que eu apresentei, eu trouxe aqui um mapa da cartografia social que foi realizada ali naquela mesma região do mapa anterior. E para mostrar um pouco como a cartografia social, ela já tem uma outra visão sobre esse território, né? No caso, esse território tradicional. Então, esse mapa, por exemplo, ele vai apontando onde estão as casas dos caiçaras, aonde a gente tem indígenas, aonde a gente tem quilombolas vivendo, aonde tem casas de veraneio. Então, dá para a gente ir entendendo um pouco da transformação dessa dinâmica, né? Dali, né? Dessa dinâmica social, dessa dinâmica territorial. Nesse mapa são apontadas também as fontes de água, são apontadas também as casas de farinha, ou seja, a gente tem ali uma série de informações muito mais interessantes, né, muito ricas, que nos ajudam a entender um pouco todo esse processo e essa dinâmica que tem acontecido de conflitos ali. Trouxe um pouquinho de sistemas agroflorestais, né, falando um pouco de agroecologia e falando um pouco de sistemas agroflorestais, então, agora, para mostrar como que esses sistemas, eles são muito mais adequados para áreas com vocação florestal, como são essas áreas aqui, por exemplo, né, e também para áreas que não necessariamente têm vocação florestal, mas que precisam de estabilização ambiental, por exemplo, porque os sistemas agroflorestais, eles atuam, além da produção, né, de alimentos e de outros itens também, eles atuam também como estabilizadores, né, do solo, estabilizadores da água, diminuição do assoreamento dos cursos da água também.
e um incremento de agrobiodiversidade gigante, porque quando a gente fala em agrobiodiversidade, a gente precisa falar um pouco também do extrativismo e do alimento da floresta, né? Então, aqui é um exemplo bem clássico assim de um sistema agroflorestal que recém-implantado. Esse sistema aqui, quando essas fotos foram tiradas, ele tinha mais ou menos uns 8 meses que ele tinha sido implantado, e a gente já vê bastante espécies ali mais altas, mas já tendo alguma cobertura de copa, o que garante uma resiliência ambiental ali maior, né? Então, só para a gente dar uma ilustrada rapidinha. E quando a gente fala de posse de terra, conflitos socioambientais e agrobiodiversidade, a gente precisa falar um pouco também dos movimentos de resistência, né, relacionados a isso. Então, no Brasil, a gente tem o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que é um dos maiores movimentos socioambientais rurais do mundo, né, extremamente bem organizado. Acho muito bonito, né, quando isso aqui foi a Feira da Reforma Agrária, a última Feira da Reforma Agrária que aconteceu, que é uma feira enorme que reúne pessoas do movimento, desse movimento dos trabalhadores rurais sem terra, do Brasil inteiro, né, e pessoas de outros países também, que também estão envolvidos com a luta pela terra, né. Eu acho muito bonito que eles falam que comida é luta, e que sem reforma agrária e sem políticas públicas de melhora da posse de terra, a gente não tem como sobreviver, a gente não tem agrobiodiversidade, a gente não tem como ter um ambiente melhor, né? Então, falando um pouquinho assim do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, porque não tem como no Brasil hoje a gente falar desses três temas, né? Sem a gente procurar saber um pouco sobre o que é esse movimento e tudo que ele tem feito pelo Brasil e pelo mundo inteiro, né, e pela produção de alimentos, né. O Movimento Sem Terra hoje é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil e da América Latina, né. Então, é um movimento muito organizado e que merece muito ser conhecido. Então, agradeço muito, né? Foi bem rápido, assim, porque é o tempo que a gente tem aqui. Espero que tenha sido, né, legal para vocês também, saber um pouquinho sobre esse tema. E a gente se vê aí em breve.